Alô, pessoal! Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta às 8 da noite, um episódio inédito com gente muito ilustre. Feitos nossos 2 convidados à distância, né? Como eu sempre falo, a gente traz sempre convidados aqui presenciais no estúdio, mas de vez em quando dá uma escapada aí por outras terras, né? No caso, vamos falar com 2 pessoas que estão na capital paulista, em São Paulo. Nós vamos conversar com 2 comunicadores, 2 artistas, por que não? 2 pessoas íntimas da palavra, tanto que estão lançando livro, né? Um livro. Um deles eu já conheço, o pessoal que acompanha o podcast que já conhece, não de outros carnavais, mas de outro episódio, né? Eu vou conversar aqui no Ilustre Podcast, o podcast de número 130, vejam vocês. Vamos conversar com o Fernando Vítolo e, honrosamente, também com o Flávio de Souza. Seja bem-vindo, Fernando, mais uma vez. Muito bom, ó, depois dessa apresentação fica até difícil pra gente falar, vamos ver se a gente vai contribuir aí com o seu famoso e ilustre podcast. A gente tenta, Fernando, a gente tenta. Boa tarde, Flávio de Souza, um prazer estar com você, mesmo que à distância, mas pertinho, sempre pertinho, pelo menos na comunicação aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Eu não estou me sentindo muito ilustre hoje, mas tudo bem. Vou me esforçar. Ah, você é ilustre, sim. A modéstia é uma virtude dos ilustres. Mesmo quando não tiver com modéstia, eu vou fingir então que eu tô. Muito bem. Fernando e Flávio, eu me sinto honrado aqui de estar falando não só com meu amigo Fernando, mas com por que não, o recente amigo aqui, o Flávio. Principalmente porque o Flávio, no lançamento deste livro aqui, desse livro bonito, maravilhoso, o nosso Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, de Fernando Vítolo e Flávio de Souza, lançamento United Press, foi lançado com uma noite de autógrafos com muita gente lá no MIS, Museu da Imagem do Som, na capital paulista, no último dia 6 de dezembro. E foi uma noite muito legal para os fãs dos programas infantis da fase áurea da TV Cultura, nos anos 80, finalzinho dos anos 80, os anos 1990, até mais ou menos os anos 2000 ainda, né? E o Flávio de Souza é nada mais, nada menos do que o autor quase total de programas que ficaram na memória afetiva de pelo menos 3 gerações, né, Fernando? E aí, esse livro era o documento que estava faltando para satisfazer a saudade, para matar a saudade do pessoal de hoje em dia, que assistia os programas infantis como o Mundo da Lua, o Gloob Gloob, o Rá-Tim-Bum e o Castelo Rá-Tim-Bum, na época na TV Cultura, nos anos que eu falei, né? 30 e tantos anos atrás, né? Mas que hoje em dia esses programas não são tão... É difícil de acessá-los, né? Eu não sei se a TV Cultura coloca no ar de alguma maneira, né? Não, o Castelo, pelo menos, voltou a ser exibido pela TV Cultura. Pois é, só que acendeu essa chama novamente, digamos assim, com as recentes exposições, principalmente do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, os fãs, o pessoal que assistia aqueles programas, né? Tem a oportunidade de ver praticamente o castelo montado nos lugares onde foram expostos os cenários e tudo do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Primeiro no Museu da Imagem do Som, né? E depois, atualmente, no Solar Fábio Prado, né? Que é um espaço que pertence à Fundação Padre Anchieta, a qual pertence à TV Cultura, né? Então é um resgate assim muito oportuno e que esse livro aqui, de certa forma, ele está ajudando a manter também viva essa chama, né, Flávio? Com certeza. E a culpa é dele. Ô, Érico, o Flávio tá jogando a culpa pra mim, porque eu que convidei o Flávio, né? Falei assim,
Na verdade, eu me convidei para escrever um livro com ele. Não que eu convidei ele para escrever um livro comigo. É diferente, né? Então, eu me convidei. E eu falei assim, pô, vamos... A princípio era pra fazer um negócio só do Rá-Tim-Bum, né? E aí depois foi tomando outras proporções, inclusive conforme a gente foi fazendo. Uma curiosidade aqui, que a gente foi agregando os programas, mas o Revistinha ele não ia entrar. Porque eu falei até pro Flávio, mas eu nem conheço o Revistinha, não assisti, não lembro nada do Revistinha. Tipo assim, se ele não viu, não existe. Então, tá bom, né? Tipo, se eu não vi, não existe, né? E aí, depois, acabou entrando e fui me inteirando mais do que era o programa como um bom pesquisador, vamos dizer assim. E aí, depois de 2 anos de trabalho, saiu esse trabalho aí. Legal. Ô, Fernando, então quer dizer que você, além de cultivar com esse livro a memória afetiva, que você é um cara que acompanhou na época os programas transmitidos em primeira exibição, né, na TV Cultura. Além da memória afetiva que você cultiva, me parece que você também é uma espécie de memória viva do Flávio de Souza, né? Sim e não, né? Há controvérsias. Então, o primeiro programa, que foi o Catavento, eu não vi logo quando estreou, porque ele estreou em 85, né? E eu nasci em 86. Então, o Catavento eu assistia por meio de reprises, né? Então, eu lembro que passava o Catavento e na sequência já passava o Rá-Tim-Bum. E depois, mais pra frente, começou a passar o Castelo Rá-Tim-Bum. E eu lembro que era uma sequência, assim, que reprisava, se eu não me engano, 3 vezes no dia os programas. Então, de manhã, né, era uma sequência, assim, Catavento, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Castelo, Gloob Gloob, X-Tudo, Cocoricó, era tudo um seguido do outro. Não sei se exatamente nessa ordem, mas vinha um atrás do outro ali, e depois, se eu quisesse, dava pra assistir de tarde, se não desse de tarde, assistia de noite e assim por diante, né? Então, o meu primeiro, na verdade, contato real com o Flávio foi através do Tio Dudu do Mundo da Lua, né? Não pessoalmente, mas pela televisão, aquele negócio, aquele aparelho quadrado que muita gente já não sabe o que é, né? E na época era de vidro, de tubo, né? Um negócio absurdo, gigantesco. Uma coisa retangular, né? Hoje é uma tela plana, né? Que economiza muito mais energia do que antigamente. E eu teve uma coisa que é interessante, que quando eu comecei a faculdade de rádio e TV, eu falei assim, né, na minha cabeça, eu falei, nossa, já pensou se eu tiver a oportunidade, depois que eu me formar, em trabalhar em algum programa como o Castelo Rá-Tim-Bum ou o Rá-Tim-Bum, alguma dessas produções? E eu nunca ia imaginar que depois de 20 e alguns anos eu ia estar escrevendo um livro junto com o criador desses programas, né? A gente precisa também esclarecer um pouco. Alguns programas eu não inventei. Por exemplo, o Catavento. Sim. Quando me chamaram, eu fiz um teste, inclusive, para escrever. Ele já existia. Inclusive, o Gororoba já tinha nascido, né? Que, inclusive, a gente conta isso no livro. E o Gloob Gloob, eu participei de uma reunião de criação, porque aqueles peixes, eles foram a última coisa gravada do Rá-Tim-Bum. E aí alguém teve ideia de fazer um programa com eles, né, passando desenho animado, e aí eu participei da reunião e a gente inventou um programa que não foi ao ar, porque tinha outros personagens, tinha uma sereia, tinha Netuno, que é o deus grego do mar, né? Tinha o Homem-Rã, que era... Tinha um Homem-Rã que era um jornalista, ele era repórter. E aí, a coisa que eu mais gostei, porque isso chegou a ser gravado uma vez, né? Fizeram um piloto. Ele sai de dentro do mar, porque ele é um ser tipo príncipe submarino, assim, que era um ser humano, mas que respirava embaixo da água. E aí, a minha ideia que ele chegasse molhado nos lugares, assim, pingando, entendeu? Porque ele acabou de sair do mar, né? Mas é claro que na hora de gravar a entrevista não fizeram isso, porque não pode, sei lá o quê. Tem coisas que não pode fazer na TV Cultura. Que mais? O que eu não inventei? O resto, assim, eu não inventei sozinho, né? O único que eu realmente inventei sozinho
apesar de no roteiro final do programa ter várias pessoas se colocando como criador também, foi o Mundo da Lua. O Castelo, né, eu inventei junto com o Karl Hamburger, que foi o diretor-geral. E o Rá-Tim-Bum, eu mais ou menos fiz a parte de dramaturgia. Eu inventei os personagens e dei nome para todos, mas várias coisas. Esse foi o programa mais, não sei se instrutivo para mim, ou mais interessante, porque era muito experimental esse programa. Tinha muita coisa que foi assim, uma coisa que nunca tinha sido feito, ou então não tinha sido feito daquele jeito. E aí teve coisas assim, por exemplo, aquela pirâmide... Esfinge. Esfinge. Eu já chamei a esfinge de várias coisas. Até de múmia. De múmia. Então, a esfinge que faz aquela... O que ele faz mesmo? Tipo um talk show. Talk um show. Show do milhão. Então, eu tinha inventado um apresentador de auditório que ia ser mais engraçado. Então, era tipo o Silvio Santos, mas mais maluco, eu imaginei, né? Tanto que eu indiquei o ator que acabou fazendo mesmo, que é um cara anormal, vamos dizer. É um ator excelente. E aí, o Fernando Meirelles, que era o diretor-geral, ele deu um passo à frente, entendeu? Ele pegou um apresentador de auditório e transformou numa esfinge, certo? Isso. E muito bem, diga-se de muito mais passagem. interessante do que um cara de terno com microfone, né? Que isso fizeram 200 milhões de vezes, né? Então teve muita coisa que eu falo assim, você inventou. Não, eu inventei a primeira parte, digamos assim. E aí depois os diretores fizeram, que nem os passarinhos também do Castelo, a mesma coisa. Eu inventei junto com o Cal, mas foi uma sugestão minha que eu achava que a maioria das pessoas, inclusive eu, não sabia distinguir um clarinete de um oboé, por exemplo, entendeu? Uhum. Tem instrumentos em orquestra que eu nem sabia que existia, como, por exemplo, viola. Tem o violino, que é pequeno, viola é um pouco maior, que eu acho que é um som mais grave. E eu não sabia que existia. Eu falei, eu acho que isso é útil para as pessoas se interessarem, inclusive, em assistir concerto também, né? Um dia. Mas não tinha essa história de passarinho, tudo aquilo saiu da cabeça do Cal e do Gardim, que é outro maluco, né? Que fez todos os... Figurinos. O visual de todos os personagens, não só o figurino, como o sapato, cabelo, cabelo ou peruca. A maioria das pessoas tem peruca, né? Ou um chapéu maluco. Você usa peruca hoje? Não. Ainda não. Eu tô precisando. Não quis comentar, mas tudo bem. Então é isso. Então eu inventei bastante, com certeza. O Gloob Gloob, eu inventei um nome, que eu fico muito orgulhoso de ser o autor do nome Gloob Gloob. Mas televisão não se faz sozinho, né? Se você escreve um livro, você pode escrever sozinho ou não, né? Aí teatro, os atores participam, às vezes o diretor pode participar, mas nem sempre. Aí tem filme que aí o diretor é Deus e o roteirista é um servo que serve o Senhor. E televisão é uma loucura, 200 mil pessoas fazendo tudo. Então, quando eu sempre fiquei muito decepcionado, porque eu acho que eu tenho imaginação demais. Então, quando eu escrevo, eu imagino uma coisa. É claro que depois não vai estar o que eu imaginei. É meio impossível isso, né? Mas eu sempre falava assim, ficava decepcionado, porque imaginava uma coisa bem diferente. Mas agora eu me perdi um pouco, não sei mais do que eu estou falando. Mas se não acontecesse isso, não seria uma entrevista com o Flávio de Souza, né? Isso é meio assim. Faz 40 anos que eu só escrevo e agora eu estou pintando também, mas eu passei 40 anos mesmo, porque agora já faz 45. Porque eu comecei a escrever quando meu filho mais velho nasceu. Então, eu sei exatamente quando que eu comecei a escrever. Mas escrever assim, para valer, ou seja, televisão, essas coisas que tem que escrever muito, faz 40 anos. Então, eu estou talvez um pouco cansado. Está cansado dos lançamentos que a gente fez. Sim. Também. Ô Flávio, mas tem uma coisa, né? Você falou da questão de
que a TV é uma espécie de uma obra coletiva, né? Com É certeza. como o cinema e tudo, né? Não dá pra gente falar exatamente em autorias muito determinadas das coisas. Como você falou, você pode escrever um programa, você tem contribuição de tudo que é profissional em volta de você, né? Só que tem uma coisa, nós podemos falar de um Flávio de Souza autor, principalmente na sua arte, na arte da sua ilustração e das artes plásticas. É um Flávio de Souza que eu acredito que menos gente conheça, talvez nem o pessoal que curte os programas infantis da TV Cultura que você tem me envolvido e que talvez muitos também estejam sabendo agora da sua criação, da sua contribuição definitiva para esses projetos, talvez saibam menos ainda que você é um ilustrador, você é um artista plástico. Isso aí começou nos tempos da Editora Abril, quando você ilustrou histórias lá, as suas próprias histórias na revista Recreio. Como é que foi? Essa trajetória de desenhista, de pintor. Então, foi junto com tudo, na verdade. Porque eu fiz um curso quando eu tinha 6 anos, que era de teatro e de artes plásticas. Então, era pintura, desenho, modelagem, como chama? Massinha? Escultura? Escultura. Eu acho que é escultura. E aí eu fiquei condenado a fazer isso o resto da vida, porque para mim aquilo era tudo, entendeu? Eu descobri o que eu queria fazer o resto da vida. Nem sempre eu consegui, porque às vezes a gente precisa só ganhar dinheiro, né? Eu tenho muita sorte, eu acho, que eu consigo ganhar dinheiro fazendo 2 coisas que eu gosto, né? Uma que é desenhar, pintar, e outra que é escrever. Mas alguns momentos da minha vida eu escrevi coisas que eu preferia não ter escrito. Então era assim, eu trabalhei por dinheiro, digamos assim, né? Porque tem aquelas coisas, aqueles papeizinhos que chegam todo mês na casa das pessoas, que assim, a conta de luz, de água, energia gás, elétrica, etc. Né? Às vezes também umas multas, né? E aí a gente tem que fazer, às vezes, coisas que a gente não quer. Mas trabalhar na TV Cultura, para mim, foi um privilégio gigantesco, porque alguns programas de televisão eu não gostei de escrever, entendeu? Eu preferia não ter escrito, mas da TV Cultura é o contrário, entendeu? Lá eu tive a oportunidade de inventar coisas e de, sei lá, desenvolver até um trabalho, né? De um programa para o outro, eu acho que eu fui aprimorando a escrita. Ô Flávio, mas sabe, o que me ocorreu agora é o seguinte, na época, se não me engano, do Castelo Rá-Tim-Bum, eu lembro que, se não me engano, a Companhia das Letrinhas lançou uma série de livros infantis do Castelo, que eram ilustrados, esse eu me lembro bem, por uma dupla de artistas chamada Giroto e Fernandes. 2 caricaturistas espetaculares, assim, né? Com certeza. E você nunca pensou em, de repente, ilustrar esses livros? Olha, eu me convidei várias vezes, mas eu não fui aceito. Eu só consegui ilustrar 3 livros, que era assim, tinha que ser eu, mas não, podia ser eu, porque quem estava desenhando na história é um menino, entendeu? Então falaram, não, tá bom, então você pode fazer. Mas tem um tipo de moda, entendeu? Ilustração. Do mesmo jeito que tem roupa e até filme. Música. Tem sempre o que a maioria das pessoas acha bonito, né? O bacana, sei lá. E o meu desenho raramente está na moda, entendeu? Mas... E, na verdade, eu gosto mesmo de pintar, entendeu? Sem ter que fazer tal coisa. O mais gostoso é isso, né? Que é tipo assim, é o que eu faço nas horas vagas, digamos. Mas você sabe que, até vejo no seu trabalho, a gente falou do coletivo, né? Mesmo você já começou a trabalhar coletivamente desde os anos 70, com o seu grupo de teatro, né? O Pod Minoga. Então, eu tô acostumado. De coletividade que você já traz desde cedo
no seu trabalho, né? Seja qual for, né? Com certeza. Eu comecei a ser escritor nesse grupo de teatro. Porque a gente inventava as peças, a gente fazia a letra de música, a gente fazia os figurinos, a gente pintava. Porque, inclusive, a maioria das pessoas... As pessoas que fundaram esse grupo eram pessoas que tinham feito esse mesmo curso, que era de teatro e artes plásticas. As outras pessoas fizeram uma versão de adolescente, quando eles tinham, sei lá, a partir de 9 anos, 10, 11. E eu fiquei só 1 ano aos 6 anos, né? Mas eles também, todos os outros, inclusive as pessoas que foram sendo chamadas também para participar, também eram pessoas que já tinham essa coisa de artes plásticas. Você sabe, Flávio, que eu acredito assim, que por um lado, eu já vi você dando muitas entrevistas falando do Pod Minoga, os outros integrantes do grupo, né? E tem eu acho que eu vejo 2 características assim bem interessantes assim nessa formação de grupos assim que tem uma ligação quase umbilical entre os integrantes assim, né? E assim, eu vejo que vocês eram movidos, pelo menos nessa época, por duas coisas muito importantes assim. Uma criatividade, assim, o que vocês não sabiam fazer, vocês aprendiam. Então você falou, a gente fazia tudo, a gente fazia figurino, letra de música, a gente atuava, a gente escrevia, fazia tudo, pacotão completo, né? E ao mesmo tempo, algo que move a criatividade, mas por motivo de força maior, que é a falta de dinheiro, né? Várias vezes a gente fez exposição de desenhos, quadros, bonecos, para arrecadar fundos para a gente montar as peças. Porque a gente mesmo que fazia tudo, né? Quer dizer, a gente fazia tudo, mas precisava comprar o pano para fazer o telão, as tintas, etc. Né? Os tecidos para fazer as roupas, né? Então, tinha um dinheiro, mas que a gente mesmo conseguia. Isso é uma característica bem legal desse grupo. E aí, assim, eu tenho que você falou de umbilical, né? Cordão umbilical. Cordão umbilical, eu tenho uma ligação muito cordão umbilical com uma dessas pessoas, porque é a mãe dos meus filhos, que é a Mira Har. A gente começou a namorar e casou e continuamos lá naquele grupo, né? Então, até hoje a gente ainda tem, assim, de vez em quando ela faz umas coisas e aí eu ajudo, ou o contrário, às vezes ela me ajuda. Inclusive, ela tem uma amizade muito grande desde essa época aí, e antes até com o Carlinhos Moreno, né? Para nós, pobres mortais, ele é mais conhecido como o Garoto Bombril, né? Isso, Na verdade, ele é um excelente ator que, infelizmente, ele ficou conhecido mais por isso, né? Por esses comerciais, que, aliás, são especialíssimos, né? Mas, na verdade, eu também sou amigo dele há muito tempo. Agora, ele e a Mira, eles podiam comemorar, acho que 55 anos da amizade deles. Mas a minha amizade com eles é de 50 anos também, já podia até fazer uma outra comemoração. Então a gente o Carlinhos é como se fosse meu irmão, assim, minha família, parte da minha família. Que legal. Ô, Fernando, você viu que eu tô falando muito com o nosso amigo Flávio aqui, né? Mas eu vou passar a bola para você, porque você representa os pobres mortais, como eu falei, como eu também sou, né? Que nós jamais imaginaríamos que a gente ia conhecer ao vivo e a cores, né? Em HD, talvez, essas figuras emblemáticas, né? A gente é do tempo, Fernando, que eu, um pouquinho antes de você até, que conhecer figuras como o Flávio, conhecer aquele povo todo, o elenco dos infantis da TV Cultura, que estava lá lá na noite de autógrafos no Museu da Imagem do Som, né? Todos na plateia, né? Praticamente todos. A gente conhecer essas pessoas estava fora de questão pra gente, né? Pelo menos até antes do surgimento da internet, que muitos artistas se dispõem a ter um contato mais direto com os fãs, né? Então, eu queria saber, Fernando, e o Flávio é uma figura, e se ele não fosse o tio Dudu no Mundo da Lua, talvez eu demorasse para descobrir
a importância dele, né? Até o rosto dele, né? Pelo menos na época que foi feito o programa Mundo da Lua, né? Que não tinha internet nessa época. E eu queria saber como é que você conheceu o Flávio, né? Pessoalmente. Eu sei que você já comentou isso em outras entrevistas e tudo, mas fala aqui pro nosso ilustre espectador do Ilustre Podcast. Como você conheceu uma figura que talvez você nem imaginasse a existência dela, né? Agora, vou responder sua pergunta, mas antes disso, ressaltar um ponto importante aqui do que você está falando, que realmente o Flávio, a gente reconhece mais por conta de 2 personagens que ele fez. Um foi o tio Dudu no Mundo da Lua, que era o tio do Lucas Silva e Silva, irmão do Rogério, e o Tíbio do Tíbio Perônio, os irmãos cientistas, gêmeos e gênios no Castelo Rá-Tim-Bum. E modestos também. E bem modestos. Porque normalmente o pessoal que fica atrás das câmeras é pouco reconhecido. Então, quando você pega o nosso livro, o que é legal? A gente tem lá o Gardim, que fez os figurinos. A gente tem o Silvio Galvão, que trabalhou com o cenário, fez a maquete do castelo, fez o relógio, fez um monte de coisa bacana. A gente tem o Valim, que era um dos cinegrafistas que trabalhou no Mundo da Lua. A gente tem a Leila, que fazia a produção. A gente tem um monte de gente que trabalha por trás das câmeras, que normalmente não tem esse reconhecimento do público, porque dificilmente a pessoa fica lá nos créditos finais lendo aquele montanha de gente que vai passando, né? E curiosamente, a gente teve na CCXP esses dias também, né? E no stand da TV Cultura, eu parei lá na fila e comecei a perguntar pro pessoal que fala que é fã dos programas. Eu falei assim, qual que era o seu favorito? O Rá-Tim-Bum. Muito bem, quem que fazia a direção do Rá-Tim-Bum? Não sei, eu só assistia. Então tinha gente que chegou a me falar, não, eu só assisti o programa, essas coisas eu não sei, né? Então essa é a importância de um trabalho como um livro, para ficar registrado as pessoas que trabalharam, porque justamente, igual o Flávio falou, não é uma coisa que você faz sozinho, né? Até dá hoje, com os recursos e tecnologia que a gente tem, dá para fazer sozinho, mas com certeza não faria um trabalho grandioso igual foi feito naquela época. E respondendo a sua pergunta de como eu conheci o Flávio de Souza, foi através do meu programa, né? Eu convidei ele, eu não lembro se foi o episódio 30 ou 40, alguma coisa assim, e foi interessante porque eu acho que ele demorou uns 6 meses para responder minha mensagem, eu pensei que eu simplesmente tinha sido ignorado, e aí ele falou, Fernando, eu moro em Curitiba, mas eu sempre tô em São Paulo, quando eu estiver em São Paulo, eu te mando uma mensagem e a gente marca. Eu falei, ele não vai responder nunca mais, né? Como a maioria das pessoas fazem, né? E aí, pra minha surpresa, um dia, Fernando, tô em São Paulo, você pode gravar amanhã? Legal, vamos lá. E aí, o Flávio veio aqui. O Flávio, na verdade, ele foi o segundo Rá-Tim-Bummer que eu conheci. Okay. Porque o primeiro foi o Ricardo Corte Real, que fez os ETs, né, os marcianos, o 000, junto com a Mama Brusqueta no Rá-Tim-Bum. Ele foi o primeiro, depois foi o Flávio e depois o Carlos Moreno. E aí, conversando com o Carlos Moreno, foi quando surgiu a ideia de fazer alguma coisa. Porque eu perguntei pro Carlos assim, e o Paulo Contier, né? Durante a entrevista, o pessoal pode assistir isso. Aí ele, nem sei onde ele tá, faz 30 anos que eu não vejo ele. E eu, como fã, eu achei isso um absurdo. Porque pra mim, eles se conversavam até hoje, entendeu? E eu falei, como assim vocês não se veem, não se falam nunca mais? Que absurdo é isso, que loucura, né? Eu falei, vamos fazer um encontro. Aí eu falei no programa, eu vou conversar com o Flávio de Souza, eu vou dar essa ideia. Isso está gravado. Então não tem nem como ninguém falar que isso não aconteceu. E foi assim. E aí depois disso, que o Flávio já tinha vindo aqui, eu fui conversar com ele da gente fazer alguma coisa nesse sentido. E aí surgiu todo esse projeto. Que maravilha, hein? Ô, Fernando, eu queria também saber de você, o que você considera que nesse percurso todo... Você falou que primeiro você queria fazer um encontro presencial, né? Com o pessoal dos programas infantis, né? Da TV Cultura. Só que eu vi esse encontro acontecer no lançamento do livro do MIS, né? Como eu falei antes, a plateia do auditório do MIS, para ver lá o talk show que vocês fizeram lá antes dos autógrafos do livro, praticamente foi esse encontro que você queria fazer, né?
E só que em torno de um projeto, de um livro, né? Então você conseguiu o que você queria, para começar, né? Cara, é verdade. Pior que assim, tá caindo a ficha agora, assim, né? Nossa, Eu depois de 2 É... anos, caiu a ficha. Não, porque Parabéns. a gente foi fazendo o projeto, mas não tinha, né? O encontro deles. E realmente ali o Numis virou um encontro, né? Virou. E virou uma euforia, assim. Muita gente maluca, matou assim. saudades, porque em São Paulo é uma cidade, parece quase um país, né? É. Você pode passar anos sem reencontrar uma pessoa com quem você conviveu, sei lá, 10 anos atrás, né? E muita gente não tinha mais se encontrado com pessoas que gostavam muito, porque a maioria das pessoas, que isso é um dos segredos também do programa, da programação da cultura, a maioria dos atores eram de teatro, sabe? Que não é assim que ator que faz só televisão é pior. Por exemplo, a Glória Pires é uma atriz gigantesca, né? Maravilhosa. Ela faz cinema agora também, mas a maioria das vezes ela fazia televisão só, né? Mas ator de teatro tem uma coisa de camaradagem, sabe? Porque você ensaia durante pelo menos um mês, depois você fica apresentando a peça, tem uma coisa de convivência, né? E o programa Revistinha, que ele falou, foi um programa que juntou muitos atores de São Paulo, de teatro, porque eu fiquei escrevendo especialmente. Me deram a chance, né, que é uma coisa que nem sempre acontece, de eu escolher quem que ia fazer cada uma daquelas maluquices que inventava. Então, ontem se encontrou pessoas que já fizeram muita coisa maluca juntos e nunca mais tinham se encontrado. Não, e tem uma coisa que você falou agora, Flávio, mas o requisito para fazer revistinha devia ser assim, maluco. Requisito, ser maluco. Porque o pessoal é muito louco. Era muito louco. Deu pra ver lá no dia do encontro, assim. Então, o Raul Barreto é engraçadíssimo. Sim. Inclusive, assim, eu falei de teatro, mas não é de comédia. São comediantes, entendeu? A maioria daquelas pessoas só fez praticamente comédia a vida inteira, né? E era para ser quadros de humor. Eu falei, bom, vou chamar comediantes, né? Certo? E tem uma coisa que é legal, que foi a visão de quem não era, ou do fã, né? Então teve um amigo meu que foi lá, ele falou, Fernando, deu pra ver como as pessoas estavam felizes. Sim. Foi uma coisa, assim, muito maluca, porque eu tava ali pegando aquela alegria de tabela, sabe? Uma coisa meio assim, e eu via todo mundo feliz e muito legal, e nossa, meu, e aquele alvoroço, e todo mundo tirando foto e gritando, e ele falou assim, meu, teve uma vez que teve uma gritaria lá, o pessoal pensou que tinha acontecido alguma coisa, e não, foram 2 pessoas que não se viam há muito tempo, e gritaram assim, e aí todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? E era só o pessoal se abraçando, assim, né? Então foi uma coisa realmente muito emocionante. Foi. Apesar de que algumas pessoas não estavam lá, né? Faltou bastante gente. Teve uma pessoa, a Marisa Hort, que as pessoas sabem que é a Nissinha e a Magda, etc., que fez um monte de filme, inclusive, também. Ela só não foi porque ela está em Lisboa fazendo uma peça do Flávio de Souza. Teve muito... Porque aí tem isso também, as pessoas trabalham para pagar os boletos, né? Sim, exatamente. Então tem muita gente que estava com peça de teatro. Então o próprio Norival Riso sentiu muito de não ter ido, o Cássio Escapim também, a Yara Janra. Pô, Fernando, tô no Rio gravando. Então teve muita gente que mandou, o Eduardo Silva, muita gente mandou mensagem, ou gente que tá fora de São Paulo também, né? Mandou mensagem e falou, Fernando, eu tô muito triste de não poder ir aí. O próprio Fernando Meirelles. Sim. Ele falou assim, Fernando, eu tô muito triste de não poder estar aí. A Cissa me falou que foi muito bonito, muito legal o que vocês fizeram. Mas também a gente gravou, então muita gente pode assistir pelo menos um pouquinho daquilo que foi, assim, né? Que maravilha. Mas vai ter outros projetos, não vai, Fernando? Desse porte aí? Se depender de mim, o Flávio ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, o Fernando, ele é maluco, mas ele disfarça muito bem. Então você não percebe que ele é maluco. Então isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque agora o Flávio, ele foi a segunda vítima, porque a primeira foi o Heródoto Barbeiro. O Flávio foi a segunda, e com certeza ele vai ser mais vítimas em outros projetos. Tenho certeza absoluta disso. Sim.
Ô, Fernando, dando sequência aí até para não me perder aqui manter o gancho, né? Eu comecei a falar, mas eu não concluí. Nesse projeto todo que envolve um esforço gigantesco da sua parte. Não que você ache isso ruim, muito pelo contrário. Mas eu percebo que na sua obra, posso chamar assim, na sua obra recente, nas suas obras recentes, tem uma característica que liga todos esses projetos, né? Tanto nos livros falando de rádio, os 100 anos de rádio que você fez com o Heródoto Barbeiro e o Nilo Frateschi, depois o Manual do New Rádio, também com os dois, né? Nesse eu honrosamente participei, ilustrando os capítulos lá, com as minhas tirinhas, né? E eu noto que os seus livros, eles são além do livro, né? É um conteúdo que vai além do suporte impresso, né? Então, qual foi a sua descoberta maior, a sua surpresa maior nesse processo aí de coletar depoimentos para o livro, né? Que o livro tem QR Codes com depoimentos e entrevistas que você fez com os elencos todos desses infantis da TV Cultura, né? Então, o que te surpreendeu mais, assim, nesse processo hercúleo, vou chamar assim, de colher tanto material, de falar com tanta gente, né? Eu imagino, eu vou dar um palpite aqui, o que eu achei interessante foram os encontros, né? Você se referiu ao fato do Flávio e do Paulo não terem se encontrado por 30 anos até a entrevista de vocês, né? Então, imagino que esse seja apenas um dos sabores aí desse processo aí de colher material para o livro e para o seu canal do YouTube, né? Com a websérie aí gigantesca, né? Com as entrevistas com o elenco aí dos infantis da cultura, né? Ô, Érico, é tanta coisa para pensar, ou tanta coisa que aconteceu que formou esse projeto, que é difícil definir uma coisa só. Então, assim, a gente tem a questão da tecnologia, dos QR Codes, que o pessoal pode assistir todo o conteúdo, e isso é uma facilidade pra gente, porque a gente consegue deixar um conteúdo muito mais vasto, abordar muito mais coisa, de que em um livro só não teria como a gente colocar tudo isso de conteúdo. E isso já vem da proposta desde o livro dos 100 anos de rádio no Brasil, onde começou essa ideia toda de colocar essa quantidade tão significativa de QR Codes, de depoimento em vídeo. Porque você imagina o seguinte, eu pego lá uma entrevista da Mira Hari e do Carlos Moreno, que deu 1h20 de conversa. Imagina eu transcrever isso... e botar num livro. Agora, você imagina fazer isso com 30 horas de vídeo. Não tem como, né? Ia dar uma enciclopédia. Eu brinquei lá no lançamento. Então, de A, B, de C, né? Não tem como, né? Então, isso facilita muito. Agora, os encontros, que entre eles foi um show à parte, entre todos os episódios, o pessoal se encontrando. Agora, tem uma característica interessante que é a jornada de fazer um projeto como esse. Então, quando a gente acabou o livro, sabe quando dá uma coisa assim... acabou? Mas estava tão legal fazer, entendeu? Eu sei que tem que acabar, porque senão não entrega nunca. Não, né? Mas não chega na mão de ninguém o livro, né? Mas sabe legal quando tem... acabar. É legal e é importante. Mas sabe como uma coisa assim... Mas acabou... E aí a gente olhou, mas foram 2 anos e a gente nem se deu conta, pareceu que a gente fez em 6 meses, assim. Porque, claro, o tempo passa muito rápido, né? Então, tem essas características que vale a pena ressaltar. Agora, tem uma coisa também que é interessante, que vale a pena ressaltar, que desde os outros livros também, né? Não só a parte da tecnologia e tudo mais, porque tem o livro de vendas também, que você também tá lá com as tirinhas do Dito, mas que não tem os QR Codes nesse livro de vendas. Mas tem uma outra coisa que linka todos eles, que é a questão do humor. Então, eu gosto de fazer as coisas com humor.
bom humor não quer dizer que eu sou uma pessoa engraçada. Eu não sou um comediante, né? Eu não sou um cara que faz stand-up. Mas eu gosto de fazer as coisas bem-humoradas. Então, você vai fazer um livro de rádio, por que ele tem que ser chato? Eu vou fazer um livro de vendas, por que ele tem que ser chato, né? Então, eu acho que tem essa característica de ter o bom humor nessas publicações que eu participei. Então, só complementando, eu acho que esse reencontro que você falou, que foi sensacional, realmente as pessoas foram ficando até meio malucas, quer dizer, mais malucas do que já são, né? Sim. Porque o Fernando já foi proporcionando reencontros, sabe? Muitas das entrevistas que ele juntou duplas, as pessoas não se viam há 30 anos, ou 40, né? No caso, a Mira e o Luciano, que é a Carolina Silva Silva e o Lucas Silva Silva, eles se veem toda hora, Sempre. porque ele virou praticamente irmão do Diego de Los Angeles, que é o meu filho mais velho, né? E ele, inclusive, é padrinho da primeira filha desse meu filho, ou seja, a minha neta, né? Então, sempre no aniversário dela, ela aparece, ou no aniversário do Leonardo, ele também sempre aparece, no Natal ele também aparece. Apesar de fazer 200 mil coisas, não sei como ele consegue tempo para dormir. Às vezes eu acho que ele não dorme, que ele fica só fazendo coisa. Mas teve encontros que já foram sensacionais. Por exemplo, o 00 mesmo. Nossa. Eles nunca mais tinham se visto. É. E o Rá-Tim-Bum é o quê? 40 anos? Que já... Porque estreou em 90, né? É? Começou a gravar em 89, estreou em 90. Então você imagina. Até 2020. Então esse livro já foi feito com essa coisa, sabe? De pessoas que não se viam se encontrarem. Então o Carlinhos e o Paulo Contier, que é o Máscara e o Euclides, que eles faziam dupla, né, no programa. Eles se reencontraram depois de 30 anos, mas literalmente. Você e o Fernando Meirelles. Eu e o Fernando Meirelles. A gente nunca mais se viu ao vivo. Na verdade, a gente nunca mais se viu. Na verdade, nunca mais se viu. E a gente se encontrou ao vivo, então, foi bem esquisito. Assim, esquisito não, mas foi uma coisa muito legal, sabe? A gente... Inclusive, eu desfiz um mal-entendido que estava no ar há 40 anos, sabe? Oi! 30 anos, na verdade, né? 34, foi vai, sensacional esse encontro, porque eu pude desfazer esse mal-entendido, que era uma coisa chata, sabe? Eu não vou falar o que é, porque é chato, tá? Mas foi uma coisa que ele achou, uma coisa que a gente fez, e a gente conseguiu desfazer isso. E, aliás, durante, né? Ele falou, porque não sei o quê. Eu falei, não, senhor, não fomos nós, não. Desculpe, você vai ficar com essa curiosidade, porque eu não posso contar o que aconteceu. Depois você conta em off, só pra mim, tá bom? Tá bom, tudo bem, prometido. Ô Flávio, eu queria já começar, infelizmente, começar os finalmente, né? Já, como diria o Dorico Paraguaçu, né? Eu queria que você contasse pra gente, que você resgatasse uma figura muito próxima do seu coração, que eu acredito que mereça um tributo de todos nós que gostamos do material infantil, de livros, de gibis, de todo esse aparato, todo esse material que inundou a infância de muita gente, né? Assim como você fez a infância do Fernando, seu atual parceiro literário, a infância dele se tornou ela mais feliz, né? O seu pai, Cláudio de Souza, deu uma contribuição muito importante para a cultura brasileira por meio do trabalho dele na Editora Abril. Então conta pra gente quem foi o Cláudio de Souza, Flávio de Souza. Bom, o Cláudio de Souza, ele começou a trabalhar na Editora Abril quando tinha 6 pessoas. Tinha o seu Vitor, que era o dono, né, da Editora Abril, e mais 5 pessoas. E ele era uma das 5 pessoas. E ele fazia tudo, ele era assistente do Dr. Vitor, teve uma hora que ele era secretário, mas aí quando tinha que escrever alguma coisa, tudo que eles publicavam, a maioria das coisas eram traduzidas, né? Depois eles começaram a fazer coisas originais. Mas aí ele traduzia, ou então ele escrevia umas coisas a mais que precisava.
Ele era assim, ele fazia tudo praticamente, né? E ele passou por vários... a editora foi crescendo, 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 e ele foi organizando núcleos, sabe? Então, por exemplo, tinha uma época que tinha umas coleções de discos e livros com assuntos específicos, né? Ele montou essa equipe, entendeu? Aí depois, começou a ter mais revistas femininas. Então ele foi lá e organizou o pessoal que ia fazer isso daí. Então ele ficou mais de 30 anos fazendo isso, ele não fazia outra coisa. E ele, inclusive, a revista Placar existe porque ele ficou insistindo, o seu Vitor, porque ele conhecia umas revistas europeias, acho que principalmente italianas e inglesas. E aí ele ficou, em 1970 foi super legal, porque quando ele finalmente conseguiu convencer o seu Vitor de que era uma coisa boa, o Brasil foi tricampeão, né? Então foi assim, sensacional. Não, e aí tem a parte que ele é o meu pai, né? Na verdade, sim. Aquele curso que eu falei que eu fiz quando eu tinha 6 anos, foi ele que me pôs, entendeu? Naquele curso. E aí ele produziu as minhas 3 primeiras peças. E foi praticamente por causa da primeira peça que foi produzida que eu fui parar na TV Cultura e fiz tudo que eu fiz na TV Cultura. Então, se tem alguém que foi responsável por isso, foi meu pai. Que beleza. Você conhecia a história do pai do Flávio, Fernando? Eu conheci de tabela por causa do livro, né? Então, no livro a gente colocou algumas referências, principalmente ali no começo, que tem até, inclusive, foto do Flávio participando de algumas publicidades da Editora Abril, assim. Então porque naquela época a publicidade não era tão sofisticada, para não dizer que era sei lá o quê, né? Velha. Tosca, antiquada. Vamos dizer. Quando precisava, assim, tirar uma foto de um menino, assim, depois da escola eu leio o Pato Donald, por exemplo, que só tinha Mickey e Pato Donald, né? Então eu era emprestado, entendeu? Eu era sempre o menino que estava no jornaleiro, assim, fazendo coisas. E isso também, às vezes eu fico pensando se foi isso que fez meu pai me pôr no curso de teatro e artes plásticas, ou é porque eu já desenhava bastante também. Infelizmente, ele já não está mais entre nós. Eu não posso fazer essa pergunta. Tem muitas perguntas que eu devia ter feito, né? Mas eu não fiz. Então, eu posso até dar um conselho. Pergunte coisas para o seu pai e para a sua mãe, que depois você vai querer saber e aí não vai dar mais tempo. É verdade. A gente tem que respeitar o tempo e saber que ele acaba, às vezes, né? O tempo das pessoas, né? Muito bem. Depois dessa parte filosófico, vamos encerrar aqui. Ô, Fernando, eu queria saber de você quais as expectativas aí para esse livro que já bombou de cara, né? Tanto no lançamento do MIS e na entrevista que a gente está fazendo, é o dia seguinte ao da Noite de Autógrafos que vocês fizeram lá no Solar Fábio Prado, né? E estava com a presença de Tíbio e Perônio, simplesmente, né? Então, quais são as expectativas aí para a continuidade da carreira desse projeto? E se você puder contar os seus próximos, dar uma palhinha para nós aqui, fique à vontade. O que 2025 reserva ao comunicador Fernando Vítulo? Que outros encontros aí você está tramando aí entre gente de talento, né? Aliás, eu até também aproveito para te agradecer. Eu te conheci porque você praticamente estendeu a mão, porque você viu meus quadrinhos no Instagram e você também apostou nas minhas qualidades, digamos assim, né? Tanto que a gente, depois de pouco tempo, virou amigo e acabou trabalhando juntos também, né? Então, já te agradeço, já agradeci muito, mas em público é mais bonitinho, né? Igual eu consegui falar com o Heródoto também lá no lançamento, né, do MIS. Mas você sabe que você perguntou... Bom, vamos por parte então. Você perguntou da expectativa sobre o projeto, sobre o livro, né? É difícil a gente... eu falar de uma expectativa, porque para mim foi muito melhor do que eu esperava.
é surreal, assim. Então, assim, primeiro que eu não imaginava que as pessoas que estão no livro, que a gente menciona no livro, iam gostar tanto do livro. Sim. Eu não pensei que elas iam... Porque são pessoas que são muito exigentes. Eu não quero ser chato, mas eu achei que sim. Ficou muito bom o livro. Se eles não gostassem... Não, é porque são pessoas que são muito exigentes. Então, assim, eu não imaginava que as pessoas iam gostar. Quando eu cheguei em casa, daquele dia no lançamento no MIS... eu cheguei por volta de... Era quase meia-noite. O Luciano Amaral me mandou mensagem. Fernando, eu estou no livro ainda, eu não consigo sair dele. Tá incrível o projeto. Vocês fizeram uma coisa, assim, maravilhosa. E ele deu um depoimento, tá na internet também. Ele falou assim, ó, o Mundo da Lua tá um show e a parte do castelo é como se eu estivesse dentro da exposição do castelo. Né? Então eu fiquei super feliz, assim. Então o dia do MIS no lançamento foi muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava aquela euforia toda, aquela diversão, aquela alegria toda. Então, assim, sendo muito sincero, eu não sei o que esperar daqui pra frente. Quais vão ser os desdobramentos desse projeto aqui? A gente ainda está trabalhando na divulgação, tem muita gente que ainda precisa saber sobre esse livro, então até agradecer aqui o convite, porque é uma maneira do pessoal saber que existe e que as pessoas precisam adquirir essa obra, né? Para 2025 já tem 2 livros que já estão prontos e já estão na editora. Um é o Como... até esqueci já. Nossa, escrevo tantos livros que alguns me fogem à memória. Tudo bem. Não, um é o Vendas para Quem Tem Pressa, o Érico San Juan já conhece, ele saiu esse ano, em 2024, em março, de maneira digital, mas ele vai sair no físico pela United Press, que fez esse nosso projeto aqui, o Alô, Alô, Planeta Terra Chamando. E tem um outro livro também sobre rádio, que vai sair, junto com o Heródoto Barbeiro e o Nilo, que vai sair pela editora Senac. A gente ainda não tem o título do livro, mas assim que tiver, vamos divulgar. E tem mais algumas outras coisas aí que a gente tá trabalhando, algumas coisas que eu tô conversando com o Flávio, com TV Cultura, então vamos ver aí o que vai sair ainda em 2025. Muito bem. E você, Flávio de Souza? Projetos para 2025? Qual vai ser sua próxima exposição? Então, na verdade eu só tive uma exposição de um dia em Curitiba. Por quê? Porque eu achei que era uma galeria normal, né? Que fica aberta para o público poder ver os quadros. Mas aí eu descobri que não, que era só na noite que inaugurou. Era um dia de semana, muita gente estava trabalhando também. E não pôde ver nada porque era só naquele dia. Então eu sou um artista praticamente inédito como pintor. Mas olha só, como eu sou chique. Agora desculpe, mas agora eu vou a minha modéstia está assim muito pequena. O meu filho mais novo, que é pintor também, ele está morando na Europa e ele vai ter uma exposição numa galeria em Berlim, que é a capital da Alemanha, certo? Lá eles falam alemão, tá? É muito frio lá. Então, e aí ele vai levar uma tela que a gente fez junto. A gente não fez ao mesmo tempo, mas é que ele tem uns personagens que ele faz, é tudo branco e preto. E aí, não sei por que ele teve ideia de eu fazer um fundo para eles. E os meus quadros são assim, tem todas as cores que você puder imaginar. Então ficou muito interessante. As pessoas falam, nossa, legal que mesmo, interessante. Então ele vai levar uma das telas que a gente fez juntos, em Lisboa, olha, totalmente internacional, né? Ele vai levar para Berlim. Então, a minha estreia, na verdade, como pintor, vai acontecer em Berlim. Que loucura. Okay? E, inclusive... Internacional. Sim, totalmente. E, inclusive, Érico, aproveitar aqui para falar pro pessoal seguir o Theo, que é Autops, certo? Autops. Teodoro Autops. Não, mas o Instagram é Autops. Só. Que é muito legal, um trabalho fantástico. Eu vi umas imagens ali dele fazendo num prédio gigantesco ali com andaime. De 14 andares na Romênia. Você pode imaginar. Maluquice isso, doideira. Ele realmente é esforçado, digamos assim. Não, ele tem talento. Não, com certeza.
Eu tô falando. É que quando fala esforçado, parece que a pessoa fala, coitado, ele não consegue nada, mas ele é esforçado, tá? Ele tenta. Não é isso que você quis dizer mesmo. E ele consegue coisas de um jeito que eu nunca consegui, que é assim, ele conhece, sei lá, ele tem 200 mil amigos espalhados pelo mundo. Porque, inclusive, antes de ir para a Romênia, ele foi para o México. Lá fez uma coisa também, eu nem sei explicar direito. Não, no México é uma galeria que vende só prints. São cópias de um quadro com edição limitada. É que nem gravura, entendeu? Então tem só 40 e aí tem um valor, porque você tem uma coisa que só tem 40. Só tem mais 39 no mundo, além da sua, né? Então eles inventaram essa coisa de print também, que eu nem sabia que existia. Que é assim também. Só que em vez de ser gravura, é um quadro que é fotografado e aí faz uma edição com uma impressão. Impressão. A gente precisa fazer uma ponte aí para a gente fazer uma entrevista com seu filho, pô. Ah, sim, com certeza. Ele tem muita coisa interessante para contar. Ele já fez coisas bem, bem importantes, assim, bem malucas, vamos dizer, né? Ele combina comigo, né? Ele é meu filho. Então, e aí você vê, além de tudo, ele é o bebê do mundo da Lua. Aquele bebê que aparece no final, que é o bebê da família Silva e Silva, é o meu filho mais novo, porque a Mira estava grávida de verdade quando a gente gravou. Então, ele é o Eduardinho Silva e Silva. Já nasceu artista. Sim, artista. Bom, não teve escolha, né? Flávio, então a gente sempre termina o programa aqui, o podcast, indicando para o mundo real, indo para o mundo virtual. Aí a gente sempre põe um slide indicando para as pessoas sobre o trabalho do entrevistado, né? Então, no caso aqui, a gente vai colocar o slide com o link do site do livro, né? Que é terrachamando.com.br. É isso, Fernando? É isso aí. Eu não fiz alô, planeta terra chamando.com.br, porque é um absurdo, né? Imagina a pessoa anotar. Então eu falei, vamos encurtar, vamos facilitar. Então eu fiz terrachamando.com.br. Lá dentro tem as nossas redes sociais, tem o Instagram do Flávio, tem o YouTube do Flávio também, e tem um monte de outras coisas legais para você acompanhar. Mas, compra o livro. Principalmente, esse episódio aqui tá saindo antes do Natal. Então, o que eu costumo dizer é que o melhor presente de Natal existe. E ele se chama Alô, Planeta Terra Chamando. Mas você não quis falar o Instagram de vocês, mas eu falo. Não tem problema. O seu é @fernando.vítulo, né? E o do Flávio sou Flávio de Souza com Z, tudo junto, é isso? Tudo junto. Então, sou Flávio de Souza porque o Flávio de Souza, que já existiu, foi roubado. Não sei se vocês sabem disso, mas pode ser roubado o seu Instagram, quando você menos esperar. Então, aí agora tem o Sou Flávio de Souza. É isso aí, pessoal. Nossa, queria agradecer demais, Fernando. Queria agradecer demais também, Flávio. Eu lembro que eu cheguei lá um pouquinho antes lá de começar o lançamento. Me apresentei pro Flávio e falei para ele o óbvio, né? Eu conheço você de algum lugar, mas evidentemente você nunca me viu na vida, né? Então agora, pelo menos eu fico satisfeito, fico feliz de ter um amigo como o Fernando que proporciona esses encontros, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio, mas todo aquele elenco genial, né, dos programas da TV Cultura. E, Flávio, queria te agradecer pelas alegrias que você proporcionou para mim e até hoje para tanta gente. Seja no que você fizer, você está dando alegria para a gente. Então, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado, Fernando, que você você devia ser um santo casamenteiro de alguma maneira, ou santo encontros que você sabe fazer desde criança, que você me falou, né? Você é muito sociável, né? Isso também ajuda a alegrar a vida de muita gente, viu? Como alegrou a minha,
tenho o privilégio de ser seu amigo. Muito obrigado. Muito bom, Érico. Ó, a alegria é toda minha. Tenho o privilégio de ser seu amigo. Então, saiba que você sempre pode contar comigo aqui. Obrigado por você ter vindo no lançamento. A gente sabe que você veio diretamente de Piracicaba aqui para as terras de São Paulo, para o MIS, né, prestigiar. Então, a gente ficou muito feliz com a sua presença também. E, claro, a gente se vê numa próxima oportunidade. É isso aí, pessoal. Mais um episódio com pessoas ilustres aqui no nosso ilustre podcast. E não se esqueça, toda quinta-feira, às 20 horas, às 8 da noite, tem episódio novo aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. E você pode encontrar os episódios novos e os antigos, os links todos no famoso link da bio do @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Para você também.